8, o salmista diz assim: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Esta frase ela foi utilizada por Moisés quando o povo estava no deserto e está registrada lá em Números, no capítulo 10, versículo 35. Eu vou ler um pouquinho antes, só para que vocês entendam melhor. No capítulo 10 de Números, no versículo 30, eu vou ler do 30 até o final do capítulo. Diz assim: porém, ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Aqui está falando do cunhado de Moisés, né, que chamava Obabe. Ele quis voltar para sua terra, né, ele estava no deserto com o povo de Israel, e aí ele quis voltar para sua terra, e Moisés pediu para ele: não, fica com a gente. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Aí ele, porém, disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E será que vindo tu conosco? Aí Moisés falando de novo, né? E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. Assim, e será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso, porque quando a arca, a nuvem ou a coluna de fogo se levantava de sobre a arca, então eles tinham que levantar acampamento e seguir a coluna. E aí tinha tudo um preparativo, né? Tinha que os levitas carregarem, né? Desmontarem o tabernáculo, tinha todo um aparato, um preparativo para isso, né? Uma formalidade. E quando a coluna ou a nuvem parava, naquele lugar em que ela parava, eles assentavam o acampamento. Então, o que aconteceu aqui, né? Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E repousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Por que Moisés falava isso? Porque quando a nuvem se levantava, eles tinham que levantar acampamento, então, como eu falei, os levitas tinham que desmontar todo o acampamento, todo o tabernáculo, eles tinham que, toda uma formalidade para isso, tinham que cobrir a arca do concerto do Senhor, tinha as pessoas específicas para carregarem a arca, não era qualquer pessoa que podia carregar. E como a presença de Deus estava ali, então Moisés clamava por essa presença de Deus: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Por quê? Porque agora eles iam caminhar, iam encontrar inimigos pelas frentes, e aí Moisés pedia a Deus que esses inimigos que se colocassem diante de Israel, eles fossem dissipados. E quando a nuvem ou a coluna de fogo parava, né, que era o local onde eles iam novamente repousar ou montar acampamento agora, então Moisés pedia novamente a Deus que Deus voltasse. Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ou seja, fica aqui conosco, né, aqui sobre a arca da aliança, protegendo o teu povo. E aqui o salmista usa essa mesma expressão: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. E aqui também há uma interpretação de que quando ele se fala que para o Senhor se levantar, né, tá fazendo uma referência ao próprio Jesus. Como assim ao próprio Jesus? Porque Jesus ele é a arca, né? Para nós é a arca da aliança para nós, porque foi feita uma aliança entre Deus e os homens através de Jesus, que todos aqueles que creem e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, esses estarão escondidos em Deus, ou seja, estarão guardados em Deus.
Então, os historiadores eles fazem uma conexão, né, uma analogia com relação a essa passagem, dizendo que é a mesma coisa que se estivesse dizendo, né, para Cristo. Né? Agora Cristo, nosso grande sumo sacerdote, subiu para o santo repouso. Antes ele tinha feito o quê? Estava dormindo. Como ele estava dormindo? Quando ele morreu. Embora ficou só 3 dias na sepultura, né? Quando ele morreu, ele estava repousando. E aí foi dito para ele: levanta-te, né? E sejam dissipados os teus inimigos. Então ele se levantou da morte, certo? Porque ele vive e tudo nele vive também. Então, quando ele ressuscitou, e todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão com ele. Então, aqui eles fazem essa comparação daquelas palavras que Moisés disse com relação à arca, né? Quando o Senhor levantava o acampamento, e quando voltava ao acampamento, que o Senhor fosse, ele se levantasse para que os inimigos fossem destruídos, e quando assentava novamente o acampamento, que ele voltasse para os muitos milhares de Israel. Então aqui eles fazem essa comparação com Cristo, como se a igreja estivesse dizendo: levanta-te, Senhor, né, e sejam dissipados o teu inimigo. Então, para esta arca, e para a sua arca, que é a igreja, é dito: levanta-te, porque ele vive, e tudo nele vive também. Então, quem está em Cristo sempre estará vivo, ainda que morra fisicamente, mas espiritualmente está vivo, porque ressuscitará com Jesus no último dia, quando ele voltar para buscar a igreja. E esse texto aqui, então, é muito importante para nós como igreja, porque nós temos essa convicção, essa esperança de que as lutas que passamos aqui, as dificuldades que passamos aqui, nós as vencemos em nome de Jesus. Iremos morrer um dia fisicamente? Sem dúvida, todos irão morrer. É claro que alguns ficarão vivos quando Jesus voltar, e os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados, serão arrebatados, não provarão a morte, mas serão arrebatados, e essa é a figura da igreja arrebatada, ela é vista em Enoque, que foi arrebatado para não provar a morte. Então, é importante nós sabermos que, mesmo que nós morrermos fisicamente, nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou. E aí, esse teu repouso que ele fala, é o repouso em que os crentes que morrem em Cristo estão. Eles estão repousando. E no dia que Jesus voltar, eles se levantarão. A Bíblia diz que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estivermos vivos seremos transformados, e nós teremos nossos corpos transformados, e aí nós subiremos e nos encontraremos nos ares, e até chegarmos onde Jesus está nas nuvens, para levar a sua igreja para a sua glória. E aí ele continua dizendo: vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos. Aqui também é importante esse texto, né? Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Significa o quê? Santidade. Os sacerdotes eles tinham que ter uma vida de santidade, lá do Antigo Testamento. A vida deles tinha que ser uma vida de santidade. Por quê? Porque eles tinham que levar a Deus o pecado do povo. E tanto isso é verdade que a justiça aí significa isso, uma vida santa. Uma vida sem pecado, embora fossem pecadores, mas quando eles estavam oferecendo sacrifício, eles tinham que estar sem pecados. Tanto é que eles tinham que primeiro oferecer o sacrifício por si mesmos, para depois oferecer pelo povo. Isso ocorria com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia sacrifício uma vez por ano pelo pecado do povo, de toda a nação de Israel. Mas antes dele entrar lá no lugar santíssimo, ou como nós chamamos o Santo dos Santos, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele primeiro, para depois oferecer por toda a nação. Se ele entrasse no lugar santíssimo sem oferecer o sacrifício por ele, ele era fulminado, ele morria lá dentro. E então aqui, vistam-se os teus sacerdotes de justiça, que significa vistam-se os teus sacerdotes de santidade. Santidade sobre a cabeça, luz e perfeições sobre o seio, harmoniosos sinos abaixo, erguendo os mortos para conduzi-los à vida e ao repouso. Que mortos é isso? Os homens que estavam mortos em seus pecados, mas eles conduziam à vida e ao repouso. Assim se vestem os homens como Arão. Então hoje nós, como sacerdotes de Deus que somos, todos nós
que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós hoje somos sacerdotes de Deus, todos nós, homens e mulheres, crianças, jovens, não importa a idade, nem etnia, nem raça, nem cor, todos os que creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador, eles são sacerdotes de Deus. E aí, então, como sacerdotes de Deus, nós devemos também estarmos vestidos de justiça, que significa santidade, devemos ser santos, assim como é santo aquele que nos chamou. E alegrem-se os teus santos, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo são chamados de santos. Santos não são só aqueles que são canonizados pelo Papa, não. Santos são aqueles que creem em Jesus, que aceitam a Jesus e que servem a Jesus, mesmo que estão vivos. Santo não é só o que morreu, santo são os que estão vivos. Nós que estamos vivos somos santos. E o apóstolo Paulo, em muitas das suas epístolas, nós já falamos sobre uma das epístolas de Paulo, que foi a de Filemão, mas em muitas das suas epístolas ele coloca isso, ele chama a igreja, ele chama os irmãos, quer ver? Em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, só para vocês terem ideia, começa dizendo assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, santos são todos aqueles que estão em Jesus. Então nós somos santos, porque estamos em Cristo. Então devemos viver uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, uma vida conduzida nos caminhos de Deus, em perfeição, embora somos imperfeitos, mas devemos buscar a perfeição, e aí nos alegrarmos, vestidos, com vestidos de santidade e alegrarmos no Senhor. Como santos devemos nos alegrar em Deus. Aí ele continua dizendo: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Ou seja, aqui ele lembra mais uma vez do concerto que Deus fez com Davi. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Quem é esse o teu ungido? Não é apenas Davi, mas o próprio Cristo. Por amor de Davi, o apelo de Salomão para que a bênção divina repousasse sobre ele como rei. Por amor de Davi, teu servo foi justificado no seu uso por Deus. Então aqui a ideia da intercessão por parte dos santos falecidos, ela não admite a ideia de intercessão pelos santos falecidos, pois não é uma oração a Davi, mas uma súplica a Deus por amor de Davi. Não estão orando pelos mortos, mas estão orando pelos vivos. Que Deus faça recair sobre o seu povo que está vivo, por amor de Davi, esse amor que Deus teve por Davi de chamá-lo e de escolhê-lo para ser o rei de Israel, e da sua descendência de vir o Messias, que todos nós que estamos em Cristo e que é da descendência de Davi, também sejamos alcançados por esta bênção, que não seja virado o rosto de Deus para o seu ungido, que foi Jesus, que é Jesus, porque mesmo na hora da morte, embora Deus virou o rosto para Jesus, porque não podia ver o pecado da humanidade que estava sobre Cristo. Tanto é que Jesus exclama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus havia virado o rosto para não ver o pecado da humanidade que estava sobre Jesus, porque Deus não pode ver o pecado, Deus é santo. E aí quando ele vira o rosto, que Jesus sente, então Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois, que o Jesus morre, que Jesus expira na cruz, o rosto de Deus se volta para ele, e aí Deus o ressuscita dos mortos ao terceiro dia. E a mesma coisa, é a promessa que Deus fez a Davi de ter o seu descendente sobre o trono de Israel, isso se cumpre em Jesus. Jesus é o herdeiro do trono, da descendência de Davi, que reinará para sempre sobre toda a terra.
E aí a oração que o salmista faz aqui, por amor de Davi teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido, está falando sobre o Jesus que ainda não tinha vindo, né, porque isso que foi escrito antes da vinda de Cristo ao mundo. Então ele já dá a entender que alguém da descendência de Davi viria e que teria que passar por tantos, né, todo o sofrimento, mas que o rosto de Deus não fosse virado do seu ungido, que é Jesus. Então nós também temos essa promessa de que Deus está olhando para nós e enquanto nós estivermos com Ele, Ele estará conosco, cuidando de nós. E para que o rosto de Deus não se vire de nós, nós precisamos seguirmos caminhando na sua presença.